Era uma tarde abafada quando Eliane voltou para casa, cansada do trabalho, mas com um sorriso tímido no rosto. Ela trazia consigo pequenas compras para o jantar, tentando manter uma rotina simples ao lado de Rogério, o homem que havia escolhido amar. Rogério era simpático, trabalhador, mas tinha uma sombra em sua vida. Sua mãe, Rosana, que nunca aceitara o relacionamento dele com Eliane. Desde o início, Rosana havia deixado claro que não considerava Eliane boa o suficiente para ser parte da família. Uma mulher simples demais, sem brilho, sem status, dizia ela em conversas venenosas, sempre comparando Eliane à irmã dela, Carol, que parecia ser o exemplo perfeito de tudo o que Rosana desejava para o filho. Nos encontros de família, Rosana fazia questão de humilhar Eliane em pequenas doses. Um comentário sobre sua roupa simples, uma crítica sobre seu emprego modesto, uma comparação com Carol que a deixava envergonhada diante de todos. Eliane engolia em seco, baixava os olhos e suportava. Rogério tentava defendê-la, mas a influência da mãe era tão forte que muitas vezes ele mesmo se calava para evitar conflitos. O ápice da humilhação aconteceu em um jantar de domingo. A família toda reunida, a mesa farta, risadas e conversas que pareciam ignorar a presença de Eliane. Até que Rosana, em tom alto o suficiente para todos ouvirem, disparou. Eu sempre sonhei em ver meu filho casado com alguém à altura, mas infelizmente ele se contentou com pouco. O silêncio se instalou por segundos. Eliane sentiu as faces queimarem. Carol, sua irmã mais nova, sorriu com desdém, enquanto Rosana continuava. Veja só a Carol, tão elegante, tão estudada. Essa sim merece estar em uma mansão, merece festas, merece um casamento de conto de fadas. Já você, Eliane, bem, você já deveria estar feliz se conseguir pagar suas próprias contas. Todos riram, inclusive alguns tios e primos. Rogério murmurou um protesto, mas foi contido pelo olhar duro da mãe. Eliane, com os olhos marejados, levantou-se da mesa sem dizer uma palavra. Saiu dali com o coração em pedaços, sentindo-se pequena, invisível e esmagada. Naquela noite, deitada sozinha na cama, Eliane tomou uma decisão silenciosa. Não choraria mais por causa das palavras de Rosana ou dos olhares de Carol. Se um dia o destino lhe desse a chance, ela mostraria quem realmente era. O tempo passou, e a vida de Eliane tomou rumos inesperados. A dor que sentia tornou-se combustível. Determinada a mudar sua história, ela começou a estudar à noite, além de trabalhar durante o dia. Pegou cursos online, fez contatos, aprendeu sobre empreendedorismo, marketing e gestão. Aos poucos, suas ideias se transformaram em um pequeno negócio, depois em uma empresa e, com muito esforço, em um império. Enquanto isso, Carol vivia cercada de aparências. Filha querida de Rosana, estava prestes a se casar com Márcio, um empresário de família tradicional. Rosana não escondia o orgulho. Dizia para todos que finalmente teria uma nora à altura. O casamento seria grandioso, realizado em uma chácara luxuosa, com centenas de convidados, música ao vivo e até mesmo cobertura na imprensa local. O convite chegou até Eliane, mas não por vontade de Rosana. Foi Carol quem, em tom de provocação, fez questão de enviar. Só para você ver de perto como é um casamento de verdade, dizia o bilhete escrito de próprio punho, acompanhado do convite oficial. Eliane segurou o papel entre os dedos e, em vez de sentir dor, sorriu. O destino finalmente lhe dava a chance que ela esperava. Na semana que antecedeu o evento, todos comentavam sobre o casamento. A cidade inteira falava da festa, do vestido da noiva, do número de convidados, dos carros importados que estariam estacionados na entrada. Eliane escutava em silêncio, mas dentro dela crescia a chama de algo grandioso. Ela não apenas iria ao casamento, como faria uma entrada inesquecível. Chegado o grande dia, a chácara estava lotada. Mesas decoradas com flores raras, garçons servindo champanhe, convidados vestidos com o que havia de mais elegante. Rosana, orgulhosa, andava pelo salão como se fosse a rainha da noite, cumprimentando todos, ostentando sorrisos e espalhando elogios sobre a filha mais nova.
Carol estava deslumbrante em seu vestido branco, cercada de fotógrafos e bajuladores. Os convidados comentavam entre si, rindo baixinho. Será que a Eliane vai aparecer? Se aparecer, vai morrer de vergonha no meio desse luxo todo. Rosana ouviu e riu alto. Se vier, será apenas para nos servir de exemplo do que nunca devemos ser. Enquanto isso, no céu um som diferente começou a ecoar. Primeiro distante, depois cada vez mais próximo. Um helicóptero cortava o ar, aproximando-se da chácara. Convidados ergueram os olhos curiosos. O barulho das hélices fez o som da orquestra se calar por instantes. Crianças apontavam. Adultos cochichavam. Fotógrafos se apressavam para capturar o momento. O helicóptero pousou em uma área aberta, levantando poeira e fazendo as flores balançarem. Do veículo desceu Eliane, vestida em um traje sofisticado, elegante e moderno. Seus cabelos soltos reluziam sob a luz do entardecer. Nos pés, sapatos caros. Nos ombros, a postura de alguém que venceu. Silêncio absoluto tomou conta do lugar. Todos observavam incrédulos. Rogério, presente entre os convidados, arregalou os olhos sem acreditar no que via. Rosana ficou pálida, incapaz de pronunciar qualquer palavra. Carol, em seu vestido de noiva, abriu a boca em choque, sentindo a presença da irmã roubar completamente a atenção. Eliane caminhou com passos firmes até a entrada do salão. Cada olhar fixo nela, cada sussurro ecoando como trovão. Os convidados murmuravam. É ela? Não pode ser. Como mudou tanto. E pela primeira vez, Eliane não se encolheu, não abaixou os olhos. Ela caminhava com dignidade, sabendo que aquele era o momento de sua vida. O som do helicóptero ainda ecoava nos ouvidos dos convidados, mesmo depois que ele já havia se afastado no céu. A poeira no gramado ainda não havia baixado completamente. E todos, parados, acompanhavam com os olhos cada movimento de Eliane. Era como se o mundo tivesse parado por alguns instantes para assistir aquela cena. A noiva, Carol, que até segundos atrás era a estrela da festa, parecia agora apenas um detalhe em meio ao espetáculo inesperado. Eliane entrou no salão com a confiança de quem sabia exatamente o impacto que causava. Sua postura ereta, o sorriso discreto nos lábios, os olhos firmes que não se desviavam de ninguém. Não havia mais aquela mulher tímida e encolhida, incapaz de responder às provocações da sogra. Ali estava alguém transformada. Alguém que havia usado a rejeição como combustível para crescer. Rogério, de pé entre os convidados, não conseguiu conter o impulso de se aproximar. Seus olhos denunciavam um misto de surpresa, admiração e arrependimento. Eliane, murmurou quase sem voz, mas ela passou por ele como se fosse apenas mais um dos presentes. Não havia ressentimento em seu olhar, apenas a clareza de que não precisava mais da aprovação dele, nem de ninguém. Rosana, a matriarca, se esforçava para recuperar o ar. O rosto dela, antes altivo e cheio de orgulho pela festa, agora tremia de raiva e incredulidade. Ela se virou para alguns convidados próximos e, em tom baixo, murmurou. É só uma exibição, não significa nada. Mas o brilho nos olhos de todos dizia o contrário. Os cochichos cresciam. Os celulares eram erguidos para registrar a cena, e até os garçons pararam discretamente para observar a mulher que roubara o protagonismo de toda a cerimônia. Carol, sem suportar mais o silêncio que a sufocava, deu alguns passos à frente, segurando o buquê com força. A voz dela soou ríspida, mas trêmula. O que você está fazendo aqui, Eliane? Esse é o meu dia, a minha festa. Você não tem o direito de aparecer assim e tentar tirar o brilho do meu casamento. Eliane se virou lentamente para a irmã, medindo cada palavra antes de falar. Eu recebi um convite, Carol. Você mesma fez questão de enviar, lembra? Disse que queria que eu visse de perto como é um casamento de verdade. Pois aqui estou. Alguns convidados não conseguiram conter risadinhas abafadas. A noiva corou visivelmente irritada. Márcio, o noivo, olhou para Eliane com uma expressão difícil de decifrar. Parte admiração, parte desconforto. Rosana, então, tentou assumir o controle. Atravessou o salão até ficar frente a frente com Eliane. E com o tom carregado de veneno disse: Você sempre foi atrevida.
Mas chegar de helicóptero? O que você quer provar? Que tem dinheiro, que se vestiu bem. Isso não muda quem você realmente é. Você continua sendo aquela mulher simples, sem brilho, que nunca deveria ter se aproximado da minha família. O silêncio caiu de novo. Todos esperavam a reação de Eliane. Antigamente, ela teria abaixado a cabeça e chorado em silêncio. Mas agora não. Com a voz firme, ela respondeu: Sabe, Rosana, você tem razão em uma coisa. Eu realmente era simples. Eu realmente não tinha brilho. Mas o que você nunca percebeu é que o valor de uma pessoa não está nas roupas caras, nem nos sobrenomes de família. O valor de uma pessoa está naquilo que ela constrói, na força que carrega e na dignidade que mantém, mesmo quando é humilhada. Rosana tentou interromper, mas Eliane não deu espaço. Você me rejeitou, me ridicularizou, me tratou como alguém sem importância. E eu agradeço por isso, porque foi exatamente essa rejeição que me deu a coragem de mudar, de trabalhar, de crescer. Hoje, eu não apenas conquistei meu lugar, mas criei algo que ninguém aqui poderia imaginar. Os cochichos aumentaram. Alguns convidados bateram palmas discretas, como se não conseguissem se conter diante da coragem de Eliane. Carol, furiosa, gritou: Chega! Você não vai estragar o meu casamento com esse discurso de mártir. Você sempre quis roubar o que é meu, sempre invejou a minha vida. Mas hoje, finalmente, você vai ver que é a minha vez de brilhar. Eliane se aproximou da irmã, parando a poucos passos dela. O olhar era calmo, mas penetrante. Carol, eu não preciso roubar nada de você. O que eu conquistei é fruto do meu trabalho, da minha luta, das minhas lágrimas. Você pode ter o vestido, a festa, os holofotes por algumas horas, mas quando as luzes se apagarem, vai sobrar apenas a verdade. E a verdade é que você sempre viveu da aprovação da mamãe, enquanto eu aprendi a viver por mim mesma. O salão explodiu em murmúrios. Márcio, o noivo, estava visivelmente abalado. Pela primeira vez, parecia ver Carol e Eliane sob uma nova luz. Rosana, sentindo que perdia o controle da situação, tentou rir, mas a risada saiu forçada. Ah, claro. Você deve estar inventando histórias. Aposto que esse helicóptero nem é seu. Deve ter alugado só para aparecer aqui e tentar se mostrar. Eliane respirou fundo, ergueu o queixo e disse em alto e bom som: Quem disse que é meu? O silêncio foi instantâneo. Todos prenderam a respiração. Rosana abriu um sorriso vitorioso, achando que havia vencido. Mas então Eliane completou: O helicóptero não é meu. É da minha empresa. Um burburinho percorreu o salão. Convidados se entreolharam surpresos. Rogério, atônito, repetiu em voz baixa: Sua empresa? Eliane confirmou com um leve aceno. Sim, a empresa que eu fundei do zero. Depois de tantas noites sem dormir, depois de tanto ser humilhada, hoje somos referência no mercado, com filiais em outras cidades, contratos milionários e parceiros internacionais. O helicóptero é apenas uma das nossas ferramentas de trabalho. Mas confesso, achei apropriado usá-lo hoje. Afinal, não é sempre que temos a chance de voltar ao lugar de onde fomos expulsos e mostrar quem realmente somos. O salão veio abaixo em aplausos. Alguns batiam palmas timidamente, outros de pé, encantados com a força e a trajetória de Eliane. Rosana, vermelha de vergonha, tentava manter a compostura, mas era impossível esconder o impacto. Carol, em lágrimas de raiva, virou-se para o noivo. Você não vai dizer nada? Vai deixar essa mulher roubar toda a atenção? Márcio permaneceu em silêncio, observando Eliane como se estivesse diante de uma revelação. Ele parecia ver nela algo que nunca havia enxergado em Carol: autenticidade. Eliane, por sua vez, não buscava mais aprovação. Ela estava ali por si mesma. Olhou em volta, sorriu para alguns convidados que a aplaudiam e concluiu: Não vim aqui para estragar nada. Vim apenas para mostrar que não importa o quanto tentem nos diminuir. Ninguém pode apagar a luz de quem nasceu para brilhar. A orquestra, sem saber o que fazer, voltou a tocar timidamente, mas já não havia clima. A festa havia mudado de foco. Todos agora queriam saber mais sobre a mulher que havia chegado de helicóptero e enfrentado a família rica de frente. O ambiente no salão estava irreconhecível.
O que antes era uma festa cuidadosamente planejada para exaltar a união de Carol e Márcio, havia se transformado em um espetáculo inesperado, com Eliane no centro de todas as atenções. A orquestra tocava, mas poucos realmente ouviam. Todos estavam atentos a cada gesto, cada palavra, cada olhar. Rosana, desesperada para retomar o controle, aproximou-se da mesa principal e ergueu a taça de champanhe. A voz, porém, não tinha a firmeza habitual. Vamos brindar ao casal, ao amor, à união e ao futuro brilhante dos noivos. Alguns convidados obedeceram, erguendo as taças, mas o gesto parecia forçado, quase mecânico. As conversas paralelas não cessavam. A cada cochicho, Eliane era o assunto central. Carol, sentindo-se sufocada, deixou escapar um soluço. Márcio, ainda em silêncio, tentava consolar a esposa, mas seus olhos insistiam em voltar para Eliane. A tensão entre os três era visível e impossível de ignorar. Rogério, pai de Carol e Eliane, aproximou-se da filha mais velha com uma expressão abatida. Havia anos não conversavam direito. Sempre se mantivera do lado de Rosana, permitindo que a esposa ditasse as regras da família. Mas naquele instante, vendo a força de Eliane, sentiu uma pontada de arrependimento. Eliane, começou ele hesitante. Eu não sabia que você tinha conseguido tanto. Nunca imaginei. Ela o encarou por alguns segundos. Não havia ódio em seu olhar, mas também não havia calor. Talvez o problema tenha sido exatamente esse, pai. Você nunca imaginou que eu pudesse. Rogério baixou os olhos envergonhado. Eliane suspirou e completou. Mas eu não estou aqui para cobrar. Estou aqui para mostrar que não se deve subestimar ninguém, nem mesmo a filha que vocês consideraram menos importante. As palavras dela ecoaram no salão. Alguns convidados, claramente emocionados, enxugavam discretamente as lágrimas. Nesse momento, Donizete, um tio distante conhecido por nunca perder a chance de provocar, ergueu a voz. Bom, parabéns, Eliane. Você realmente deu a volta por cima. Mas me diga, você veio até aqui só para esfregar isso na cara da sua família? Porque parece vingança disfarçada de discurso bonito. Um burburinho surgiu. Alguns concordaram, outros balançaram a cabeça. Rosana sorriu satisfeita, achando que finalmente alguém tinha colocado Eliane contra a parede. Mas a resposta veio firme e serena. Vingança? Não, Donizete. Eu não preciso disso. O que eu queria mostrar é que não importa quantas vezes tentem nos derrubar, a gente pode se levantar mais forte. Se eu estivesse buscando vingança, teria chegado aqui com arrogância. Mas não. Eu cheguei de cabeça erguida, com orgulho do que construí, sem precisar diminuir ninguém. Donizete tentou retrucar, mas foi abafado pelos aplausos. Eliane havia conquistado de vez a maioria dos presentes. Enquanto isso, Carol não aguentava mais. As lágrimas rolavam pelo rosto, borrando a maquiagem impecável. Ela se virou para Márcio e disse em voz alta para todos ouvirem. Você está vendo? É isso que ela queria desde o começo. Roubar a cena, roubar minha vida, roubar até você. O salão ficou em silêncio absoluto. Os convidados prenderam a respiração esperando pela reação do noivo. Márcio, pressionado, respirou fundo e respondeu. Carol, ninguém está roubando nada. A Eliane não pediu para ser aplaudida. Não pediu para ser comparada com você. Foi você quem começou essa disputa. Talvez esteja na hora de reconhecer que ela tem valor, tanto quanto você. As palavras caíram como bombas. Rosana ficou boquiaberta, incapaz de acreditar no que ouvira. Carol, em choque, deixou o buquê cair no chão. Eliane, percebendo o rumo da situação, decidiu intervir antes que o casamento fosse destruído de vez. Não, Márcio. Eu não quero que essa festa vire sobre mim. Vocês merecem viver esse momento. Eu só vim para mostrar que eu não sou mais a mesma. Não sou mais aquela mulher rejeitada, invisível. Hoje eu tenho voz, tenho conquistas e ninguém pode me calar. Mas essa noite não é minha. É de vocês. O tom verdadeiro de sua voz acalmou parte da tensão. Alguns convidados assentiram, reconhecendo a maturidade de Eliane. Mas Carol, ainda em fúria, não se deu por vencida. Pois eu digo que você não deveria nem estar aqui. Você não faz parte desta família, Eliane. Nunca fez. Antes que Eliane pudesse responder,
Rogério ergueu a voz, firme pela primeira vez em muito tempo. Basta, Carol! Chega de repetir o que sua mãe sempre disse. Eliane é minha filha tanto quanto você. E se alguém aqui precisa rever o que significa família, não é ela. É você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rosana arregalou os olhos, sentindo o chão sumir sob seus pés. Era a primeira vez que o marido a confrontava em público, diante de todos. Eliane respirou fundo, emocionada. Não esperava ouvir aquilo do pai. Não naquele dia. Não depois de tantos anos. Carol, humilhada, saiu correndo em direção aos jardins, chorando descontroladamente. Márcio hesitou, mas acabou indo atrás, deixando os convidados divididos entre o desejo de seguir a festa e a curiosidade de acompanhar o drama. Rosana, sozinha, ainda tentava se recompor. Caminhou até Eliane e, em voz baixa, mas carregada de veneno, disse: Não pense que venceu. Você pode ter dinheiro, pode ter um helicóptero, pode até ter conquistado respeito, mas nunca vai ocupar o lugar que queria. Eliane sorriu levemente. E qual lugar seria esse, Rosana? O de ser aceita por você? Desculpe, mas eu não preciso mais disso. O único lugar que eu queria conquistar era o meu próprio espaço no mundo. E esse ninguém tira de mim. Rosana ficou imóvel, sem palavras. Pela primeira vez, não tinha resposta. O salão ainda estava em clima de tensão, mas algo havia mudado. A imagem de Eliane não era mais a da rejeitada, mas a da mulher forte que havia retornado para mostrar sua transformação. E mesmo com toda a tentativa de apagar sua luz, ela brilhava ainda mais intensamente. O salão parecia suspenso no tempo. Os músicos continuavam a tocar, mas as notas soavam distantes, como se não fizessem parte da realidade. Todos os olhos permaneciam voltados para Eliane e Rosana, duas mulheres frente a frente, presas em um duelo silencioso que dizia muito mais do que palavras. Rosana respirava fundo, tentando recuperar o ar. Sua autoridade, construída ao longo de anos, parecia escorrer por entre os dedos. Pela primeira vez não era temida. Pela primeira vez alguém tinha coragem de enfrentá-la e sair de cabeça erguida. Eliane, por sua vez, não tinha pressa. Caminhou até uma das mesas, serviu-se de um pouco de vinho e ergueu a taça com elegância. A simplicidade do gesto contrastava com a imponência de sua presença. Era como se dissesse sem palavras: Eu pertenço a este lugar, mesmo que vocês tenham tentado me excluir. Alguns convidados, vencidos pela curiosidade, se aproximaram para conversar com ela. Empresários conhecidos da família aproveitaram a oportunidade para puxar assunto. Eliane, me diga, sua empresa atua em qual ramo? Perguntou um deles impressionado. Ela sorriu com educação. Tecnologia e inovação. Começamos pequenos, oferecendo soluções digitais para pequenas empresas. Hoje atendemos grandes corporações e exportamos serviços para fora do país. O brilho de orgulho em seus olhos era genuíno. Não havia necessidade de exageros. A verdade já era grandiosa por si só. Os convidados se entreolhavam, murmurando palavras como visionária, impressionante, corajosa. Enquanto isso, Rosana via sua festa ser lentamente transformada em uma vitrine para a filha que sempre desprezara. Em um canto do salão, Rogério observava em silêncio. Havia em seu semblante uma mistura de arrependimento e alívio. Ele nunca tinha defendido Eliane. Nunca tinha tido coragem de ir contra a esposa. Agora finalmente entendia o preço dessa omissão. E sentia orgulho da filha que havia florescido apesar de todas as dificuldades. Carol, que havia fugido para os jardins, voltou ao salão com os olhos vermelhos e o rosto marcado pelas lágrimas. Aproximou-se da mãe desesperada. Mamãe, ela vai destruir tudo. Ela já roubou a festa. Agora vai roubar o respeito da família também. Nos jardins, Carol caminhava de um lado para o outro. O vestido branco já sujo na barra pelo gramado úmido, os olhos cheios de lágrimas e a respiração entrecortada. O casamento que sonhou a vida inteira estava se transformando em um pesadelo público. E a culpada, em sua visão, tinha nome e sobrenome. Eliane. Ela fechava os punhos, tomada por um misto de raiva e desespero. Por que Eliane tinha que voltar justamente hoje?
Porque não podia permanecer no esquecimento longe como sempre esteve. No fundo, Carol sabia que havia algo mais profundo. Não era apenas o medo de perder o brilho da festa, mas o pavor de ser comparada à irmã que sempre foi rejeitada e, mesmo assim, se tornara tudo aquilo que ela mesma sonhou ser. Enquanto isso, no salão, os convidados se recuperavam lentamente da cena. O clima estava carregado, mas também vibrante. Era como se todos soubessem que estavam presenciando um momento histórico daquela família. Muitos já nem se importavam mais com o casamento em si. Estavam absorvidos pela história de superação de Eliane. Rosana, porém, não desistira. Sentada a uma mesa com o olhar fixo em um ponto distante, ela tramava silenciosamente. O orgulho ferido queimava como fogo dentro dela, e o som dos aplausos para Eliane ainda ecoava em seus ouvidos como uma humilhação insuportável. De repente, Carol entrou de volta no salão. O cabelo desgrenhado, a maquiagem borrada pelas lágrimas, mas com o olhar firme. Caminhou até o centro, e todos os olhares se voltaram para ela. "Basta!" gritou, a voz trêmula mais alta. "Vocês acham bonito o que está acontecendo aqui? Acham certo transformar o dia mais importante da minha vida em um espetáculo para a minha irmã se exibir?" Os murmúrios tomaram conta do salão. Carol se virou para Eliane, encarando-a como se a quisesse destruir com os olhos. "Você não mudou nada!" Pode ter dinheiro, pode ter helicóptero, pode ter gente aplaudindo, mas por dentro, você ainda é aquela menina carente e desesperada por atenção. Eliane respirou fundo. Não queria responder no mesmo tom. Caminhou até Carol e parou diante dela, olhando-a nos olhos. "Carol, eu não vim aqui para roubar seu dia. Vim porque queria mostrar a vocês que sobrevivi, que não fiquei quebrada. Mas se o seu casamento é tão frágil que a minha presença o ameaça, talvez você precise refletir se está vivendo para si mesma ou apenas para agradar a nossa mãe." Rosana segurou o braço da filha com firmeza. "Fique calma. Essa história ainda não acabou." Foi então que Rosana se dirigiu novamente a Eliane, erguendo a voz para que todos ouvissem. "Pode até ter dinheiro, pode até ter construído algo, mas isso não apaga o fato de que você nunca fez parte desta família. Você pode se vestir de ouro, pode andar de helicóptero, mas sempre será a menina rejeitada que implorava por aceitação." O salão silenciou outra vez. A tensão estava insuportável. Eliane não se abalou. Deu alguns passos em direção à mãe e à irmã e falou com calma, mas firmeza. "Você tem razão, Rosana. Eu implorei sim. Eu busquei aceitação, busquei carinho, busquei reconhecimento. Mas aprendi da maneira mais difícil que não vale a pena implorar por algo que deveria ser dado de graça. Amor e respeito. Eu não sou mais aquela menina. Eu não preciso mais de vocês para validar quem eu sou." Os convidados suspiraram, tocados pelas palavras. Alguns até enxugavam discretamente os olhos. Nesse momento, Márcio retornou dos jardins. Aproximou-se da noiva, mas seu olhar insistia em recair sobre Eliane. Ele pigarreou, tentando disfarçar a tensão, e falou: "Talvez este seja um momento para refletirmos. Não podemos apagar o passado, mas podemos reconhecer a força do presente. Eliane, a sua presença aqui, mesmo que inesperada, é uma prova de que não devemos julgar ninguém pelo que parece ser." Carol ficou atônita. "Márcio, você está defendendo ela no nosso casamento?" Ele a olhou nos olhos hesitante. "Não estou defendendo ninguém, Carol. Só estou reconhecendo o que está diante de todos nós." O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Carol, em lágrimas novamente, correu para fora do salão, deixando o buquê caído pela segunda vez. Alguns convidados cochicharam que a noiva parecia mais frágil do que nunca, enquanto a ex-rejeitada se erguia cada vez mais forte. Rosana, vendo a filha desmoronar, não se conteve. Apontou o dedo para Eliane e gritou: "Você arruinou o casamento da sua irmã. É isso que você queria? Transformar o dia mais importante dela em um espetáculo para si mesma?" Eliane balançou a cabeça entristecida. "Não, Rosana. Eu não queria arruinar nada. Vocês fizeram isso sozinhos? Eu só vim mostrar que estou viva, que venci, que não sou mais invisível. Mas se isso é suficiente para destruir tudo que vocês construíram,
Então talvez nunca tivesse nada sólido para começar. A frase caiu como um raio. Muitos convidados assentiram discretamente, reconhecendo a verdade amarga. Rogério se levantou de sua mesa e caminhou até o centro do salão. Com a voz firme declarou: "Eu fui covarde por muito tempo. Deixei que minha filha fosse humilhada. Deixei que minha esposa decidisse quem merecia ou não respeito. Hoje vejo o erro que cometi. E hoje, diante de todos vocês, quero pedir perdão a você, Eliane." As lágrimas brotaram nos olhos de muitos presentes. Eliane, tocada, respirou fundo antes de responder. "Pai, eu esperei tanto tempo por essas palavras. E ouvir isso hoje significa mais do que você pode imaginar." Eles se abraçaram. Foi um abraço forte, carregado de anos de silêncio e dor. O salão explodiu em aplausos emocionados. Rosana, porém, não conseguia aceitar. Tremendo de raiva, ela gritou: "Vocês todos estão cegos." Ela não passa de uma farsante. Uma oportunista que veio aqui se exibir. Foi nesse instante que um dos empresários convidados se levantou e tomou a palavra. "Farsante, Rosana, com todo respeito, eu mesmo já fechei contrato com a empresa da Eliane. Ela não é apenas bem-sucedida, é brilhante. Se isso é ser farsante, eu gostaria que todos os meus parceiros fossem assim." Outro convidado se manifestou. "E eu também já ouvi falar dela. No mercado, ela é conhecida como alguém séria, determinada e justa. Acho que deveríamos aplaudir, não criticar." O salão se encheu novamente de aplausos. Rosana sentiu as pernas fraquejarem. Pela primeira vez não havia mais ninguém para apoiá-la. Eliane ergueu a mão, pedindo silêncio. "Eu não vim aqui para dividir. Vim para mostrar que todos nós somos capazes de mudar nossas histórias. E quero que este momento sirva como reflexão. Para vocês, para mim e para todos que já foram rejeitados. A rejeição pode doer, mas também pode nos fortalecer." A multidão aplaudiu de pé. Era impossível não se emocionar. Rosana, derrotada, afastou-se para um canto do salão. Carol, ainda chorando, havia desaparecido nos jardins. Rogério permanecia ao lado de Eliane, orgulhoso, enquanto Márcio olhava para ela com uma admiração silenciosa, quase perigosa. A festa, embora marcada pelo drama, tinha se transformado em algo maior. Uma celebração não apenas de um casamento, mas da superação de uma mulher que, um dia rejeitada, agora era aplaudida por todos. Nos jardins, Carol caminhava de um lado para o outro, o vestido branco já sujo na barra pelo gramado úmido, os olhos cheios de lágrimas e a respiração entrecortada. O casamento que sonhou a vida inteira estava se transformando em um pesadelo público. E a culpada, em sua visão, tinha nome e sobrenome: Eliane. Ela fechava os punhos, tomada por um misto de raiva e desespero. Por que Eliane tinha que voltar justamente hoje? Por que não podia permanecer no esquecimento, longe, como sempre esteve? No fundo, Carol sabia que havia algo mais profundo. Não era apenas o medo de perder o brilho da festa, mas o pavor de ser comparada à irmã que sempre foi rejeitada e, mesmo assim, se tornara tudo aquilo que ela mesma sonhou ser. Enquanto isso, no salão, os convidados se recuperavam lentamente da cena. O clima estava carregado, mas também vibrante. Era como se todos soubessem que estavam presenciando um momento histórico daquela família. Muitos já nem se importavam mais com o casamento em si. Estavam absorvidos pela história de superação de Eliane. Rosana, porém, não desistira. Sentada a uma mesa com o olhar fixo em um ponto distante, ela tramava silenciosamente. O orgulho ferido queimava como fogo dentro dela, e o som dos aplausos para Eliane ainda ecoava em seus ouvidos como uma humilhação insuportável. De repente, Carol entrou de volta no salão, o cabelo desgrenhado, a maquiagem borrada pelas lágrimas, mas com um olhar firme. Caminhou até o centro e todos os olhares se voltaram para ela. "Basta!" gritou, a voz trêmula, mais alta. "Vocês acham bonito o que está acontecendo aqui? Acham certo transformar o dia mais importante da minha vida em um espetáculo para a minha irmã se exibir?" Os murmúrios tomaram conta do salão. Carol se virou para Eliane, encarando-a como se a quisesse destruir com os olhos. "Você não mudou nada! Pode ter dinheiro, pode ter helicóptero,
Pode ter gente aplaudindo, mas por dentro você ainda é aquela menina carente, desesperada por atenção. Eliane respirou fundo. Não queria responder no mesmo tom. Caminhou até Carol e parou diante dela, olhando-a nos olhos. Carol, eu não vim aqui para roubar seu dia. Vim porque queria mostrar a vocês que sobrevivi, que não fiquei quebrada. Mas se o seu casamento é tão frágil que a minha presença o ameaça, talvez você precise refletir se está vivendo para si mesma ou apenas para agradar a nossa mãe. As palavras caíram como facas. Carol sentiu o rosto arder, o peito se apertar. A plateia prendia a respiração. Márcio, nervoso, se aproximou das duas. Por favor, parem com isso. Esse não é o lugar nem a hora. Mas Carol não o deixou terminar. Segurou o braço do noivo e, olhando para todos, gritou. Vocês querem saber a verdade? Esse casamento só existe porque minha mãe forçou. Porque ela nunca suportou a ideia de me ver sozinha, enquanto Eliane voltava vitoriosa. O salão explodiu em burburinhos. Márcio ficou pálido, sem reação. Rosana levantou-se imediatamente, caminhando até a filha, tentando silenciá-la. Carol, cale-se agora! Mas Carol não se calava. As lágrimas escorriam, mas sua voz estava carregada de dor e rancor. Você nunca me deixou decidir nada, mamãe. Nunca! Desde pequena, eu tive que viver para ser aquilo que você queria, para carregar o peso da perfeição que você exigia. E agora olha o que virou. Eu estou me casando por aparência, enquanto a minha irmã, que você sempre desprezou, é a única que tem algo real na vida dela. O choque foi geral. Rosana tentou segurar o braço da filha, mas Carol se desvencilhou com força. O buquê, caído no chão, parecia simbolizar a ruína de todo aquele teatro. Eliane, emocionada, tocou de leve o ombro da irmã. Carol, você não precisa viver assim. Ainda dá tempo de ser você mesma. Carol recuou, balançando a cabeça, os olhos cheios de fúria. Não fala como se soubesse de mim, Eliane. Você acha que venceu, que é melhor do que todos nós. Mas sabe o que eu acho? Que você só voltou para se vingar. As palavras ecoaram pelo salão. Todos aguardavam a reação de Eliane, mas ao contrário do que muitos esperavam, ela não se exaltou. Apenas suspirou e disse, talvez no começo eu tenha sonhado com isso, Carol. Mostrar para vocês que eu venci. Mas agora eu só quero viver em paz. Eu não preciso mais da aprovação de ninguém aqui. E para você, minha irmã, eu desejo apenas que encontre a coragem de se libertar. O silêncio que se seguiu foi cortado por um som inesperado. A voz do advogado da família, que até então permanecia discreto em uma das mesas. Ele se levantou, segurando uma pasta. Se me permitem, acredito que este é o momento apropriado para revelar algo que pode mudar completamente a visão de todos. Rosana ficou pálida. Não! Gritou, avançando em direção a ele. Você não tem o direito de abrir isso aqui. Mas o advogado se manteve firme. Tenho sim. Fui instruído a trazer esses documentos hoje, caso Eliane comparecesse. O burburinho cresceu. Eliane o olhou confusa. Documentos? Que documentos? O advogado abriu a pasta, tirando de lá um maço de papéis. Testamento de Dona Giovana. Sua avó. O salão inteiro prendeu a respiração. Ela deixou claro em vida que a mansão da família e parte considerável dos bens seriam destinados à neta que mais demonstrasse força e independência. E pelo que está registrado aqui, essa neta é você, Eliane. O choque foi absoluto. Rosana deu um grito sufocado, levando a mão à boca. Carol cambaleou, quase perdendo o equilíbrio. Rogério permaneceu em silêncio, mas lágrimas discretas surgiram em seus olhos. Eliane, atônita, levou a mão ao peito. Eu sou a dona da mansão? O advogado assentiu com firmeza. Sim. Legalmente você é a herdeira principal. O salão explodiu em murmúrios, gritos de surpresa e até aplausos. Rosana caiu de joelhos, como se o mundo tivesse desmoronado. Carol, em choque, encarava a irmã sem conseguir dizer nada. Eliane, com o coração acelerado, ergueu os olhos para os convidados. Aquilo era maior do que qualquer vingança, maior do que qualquer dor do passado. Era a confirmação de que, mesmo rejeitada, nunca havia deixado de ser parte daquela família. E agora, era ela quem detinha o poder.
O salão permanecia em silêncio absoluto após a revelação. Cada olhar estava fixo em Eliane, como se todos aguardassem sua reação. Ela própria parecia em transe, incapaz de acreditar no que ouvira. A mansão, aquele símbolo de poder e de tantas lembranças amargas, agora era dela. A casa que a vira ser rejeitada, que abrigara tantas lágrimas escondidas, agora estava em suas mãos. Rosana, ainda de joelhos, tremia. A arrogância que sempre a cercara se dissolvera diante do peso da notícia. Isso não pode ser verdade, sussurrou a voz embargada. Essa casa é minha vida, foi minha luta. Não pode ser de outra pessoa. O advogado manteve a postura profissional, mas sua voz firme não deixava espaço para dúvidas. Senhora Rosana, os documentos são claros. A senhora Giovanna, sua mãe, deixou explícito que a herança seria da neta que demonstrasse coragem e independência. A senhora mesma acompanhou a leitura original, anos atrás. Apenas preferiu ignorar. Os murmúrios se espalharam como fogo. Muitos convidados se levantavam para enxergar melhor. Outros filmavam discretamente com seus celulares. O casamento havia se transformado em uma novela ao vivo, e ninguém queria perder um detalhe sequer. Carol, ainda em choque, encarava a irmã. Você sabia disso? Perguntou a voz embargada. Não, respondeu Eliane com sinceridade. Nunca soube. E mesmo que tivesse sabido, jamais teria imaginado que realmente se tornaria realidade. Rogério, que até então permanecia calado, deu alguns passos à frente. O rosto doía de orgulho e arrependimento. Ele olhou para Eliane como se a visse pela primeira vez. Eu preciso dizer... Eu falhei como pai. A voz dele tremia. Passei anos acreditando em mentiras, tratando você como se fosse invisível. Mas você venceu. Eliane respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Pai, eu não quero ouvir pedidos de desculpa agora. Não é sobre isso. Sempre desejei o reconhecimento de vocês, mas aprendi a viver sem. O que importa é o que eu faço daqui em diante. Rosana se levantou, ainda abalada. Você não pode tomar essa casa, Eliane. É a nossa história. É meu trabalho. É minha posição. Você não entenderia o peso que isso tem. Eliane a encarou com firmeza. Eu entendo melhor do que ninguém. Passei a vida toda tentando entrar nessa casa, mesmo que fosse pela porta dos fundos. E nunca fui aceita. Agora que tenho a chave, não vou usá-la para expulsar ninguém. Mas também não aceitarei mais ser humilhada. Os aplausos ecoaram novamente pelo salão. Eliane permanecia firme, mas o coração batia descompassado. Parte dela queria gritar de alegria, saborear a vitória. Outra parte, porém, sentia o peso de uma responsabilidade gigantesca. Carol, cambaleando, segurou-se em uma cadeira. As lágrimas rolavam sem controle. Então acabou. Acabou tudo para mim. Eu não tenho casamento, não tenho família, não tenho nada. Ela olhou para Eliane com um olhar misto de inveja e desespero. Você venceu, irmã. Eliane se aproximou e, para a surpresa de todos, a abraçou. Carol tentou resistir, mas não conseguiu. O choro das duas se misturou no meio do salão. Eu não quero vencer você, Carol, sussurrou Eliane. Eu só queria que você fosse minha irmã de verdade. O público estava em prantos. Muitos enxugavam discretamente os olhos, tocados pela cena inesperada. Rosana, porém, não se comoveria tão facilmente. Apertava os punhos, o olhar fixo em Eliane. Você acha que pode simplesmente chegar aqui e virar dona de tudo? Disse com frieza. Pois eu não vou permitir. Enquanto eu tiver forças, essa casa continuará sendo minha. O advogado ergueu os documentos. Legalmente, senhora, não há o que contestar. Rosana o fulminou com os olhos. Então prepare-se, porque eu vou lutar até o último suspiro. Eliane manteve-se serena. Pode lutar, mãe. Mas saiba que eu não quero sua ruína. Quero apenas que reconheça que eu existo, que sou parte dessa família. Os aplausos explodiram novamente, e o ambiente estava carregado de emoção. Márcio, o noivo esquecido no meio da cena, finalmente tomou coragem de se pronunciar. Carol, ainda há tempo de recomeçarmos, se você quiser. Carol o olhou exausta e balançou a cabeça. Não, Márcio.
Isso aqui não era amor, era pressão, era aparência. Talvez seja a hora de cada um seguir seu caminho. O noivo abaixou a cabeça, resignado. O casamento, diante de todos, estava oficialmente desfeito. Eliane respirou fundo. Eu não vim aqui para destruir, mas para reconstruir. A mansão agora é minha, mas quero que ela seja um lugar de união, não de disputa. As palavras dela ressoaram como promessa. Muitos aplaudiram, outros choraram. O helicóptero que ainda aguardava no campo iluminado lá fora parecia simbolizar a transição. De rejeitada a herdeira, de invisível a protagonista da própria história. E assim, diante de todos, Eliane percebeu que a verdadeira vitória não era possuir a mansão, mas escolher o que fazer com ela. A noite parecia ter se alongado infinitamente. O casamento que deveria ser lembrado como um dos momentos mais belos da família, agora seria eternamente marcado como o dia em que tudo mudou. O salão ainda estava cheio, mas a atmosfera havia se transformado. Não havia mais música nem dança. O que pairava no ar era algo maior. A sensação de que uma nova história estava prestes a começar e que Eliane era a protagonista dela. Ela caminhou até a grande mesa central, onde antes estavam os arranjos de flores e a decoração luxuosa preparada para o jantar dos noivos. Agora, aquele mesmo espaço se tornava uma espécie de púlpito improvisado. Todos os olhares se voltaram para ela, e o silêncio era absoluto. Eu sei que essa noite não foi nada do que esperávamos, disse Eliane, sua voz calma, mas firme, ecoando pelo salão. Não planejei roubar a cena. Não planejei destruir um casamento. Mas talvez fosse inevitável que a verdade viesse à tona. A vida não nos dá escolhas fáceis. Ela nos dá chances de recomeçar. E hoje, todos nós temos essa chance. As palavras atravessaram o ambiente como um vento novo. Convidados, parentes e até os funcionários da festa estavam atentos, absorvendo cada frase. Eliane prosseguiu. Essa mansão, que agora está legalmente em meu nome, não será um troféu. Ela será um espaço de mudança, de união. Cresci sendo ignorada dentro dessas paredes, mas não quero que essa história se repita. Não quero que ninguém que entre por aquelas portas sinta o que eu senti. Invisibilidade. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Alguns convidados murmuravam entre si. Outros se emocionavam com a sinceridade dela. Rogério enxugava discretamente os olhos, orgulhoso da filha. Era como se em cada palavra de Eliane ele enxergasse a oportunidade de reparar uma vida inteira de erros. Carol, sentada em um canto, ainda desfeita pelo peso das revelações, levantou o olhar. Pela primeira vez parecia realmente escutar. Não com rancor, não com inveja, mas com uma pontada de reconhecimento. Rosana, no entanto, permanecia imóvel, a postura rígida, o olhar carregado. Ainda assim, por trás da máscara de frieza, havia rachaduras. A cada frase de Eliane, o orgulho dela era confrontado com uma verdade impossível de negar. Eliane deu alguns passos, aproximando-se do público. Essa casa não precisa mais ser símbolo de divisão. Ela pode ser um lugar onde a gente aprende com os erros, onde reconhecemos o valor uns dos outros. E isso começa hoje. Um aplauso tímido se iniciou, mas logo se espalhou pelo salão inteiro, até se tornar ensurdecedor. Eliane permaneceu serena, mas seus olhos brilharam. Quando o barulho diminuiu, ela continuou. Eu não sei o que cada um de vocês levará desta noite. Alguns talvez me vejam como a intrusa que interrompeu um casamento. Outros talvez me vejam como a mulher que conquistou o impossível. Mas o que eu realmente quero que todos levem é a certeza de que ninguém precisa se deixar definir pelo desprezo ou pela rejeição. Todos nós podemos recomeçar. Todos nós podemos mudar o rumo da nossa história. As lágrimas vieram, mas dessa vez Eliane não as conteve. Eram lágrimas de libertação, não de dor. Nesse momento, Carol se levantou. A festa inteira prendeu a respiração. Ela caminhou até a irmã e parou diante dela. As duas se encararam por longos segundos. Você venceu, Eliane.
disse Carol, a voz baixa, mas firme. E talvez eu precise aprender com isso. Eu sempre fui a preferida, sempre tive tudo nas mãos. E ainda assim não consegui ser feliz. Talvez porque sempre vivi comparando, sempre querendo estar acima. Mas você não precisou de ninguém para se erguer. Eliane a segurou pelas mãos. Não quero que você me veja como rival. Quero que me veja como irmã. E, se você quiser, podemos recomeçar daqui. O salão inteiro explodiu em aplausos mais uma vez. Muitos se levantaram, emocionados com a cena inesperada. Rogério se aproximou e abraçou as duas. Minhas filhas, disse ele com a voz embargada, que eu nunca mais seja cego para o que realmente importa. Rosana, pela primeira vez, deixou uma lágrima escorrer. Ela se virou, tentando esconder, mas todos notaram. Seu mundo de controle e superioridade estava ruindo. E pela primeira vez, talvez ela começasse a entender que a força não estava em humilhar, mas em reconhecer. A orquestra, que até então estava parada, recomeçou a tocar suavemente. Não. Havia mais casamento, mas havia algo novo no ar. Reconciliação, aprendizado, mudança. Eliane se afastou um pouco, respirou fundo e finalizou. Eu quero que todos aqui saibam que esta mansão estará de portas abertas. Não para festas de aparência, mas para encontros verdadeiros. A partir de hoje, esse lugar será um símbolo de recomeço. O helicóptero lá fora ainda aguardava, iluminado sob a noite estrelada. Mas, naquele instante, Eliane percebeu que não precisava mais voar para longe. A vitória dela estava ali, no chão firme que antes a rejeitara. Mas agora a aplaudia de pé. O sol da manhã atravessava as cortinas de veludo da mansão, iluminando cada canto com um brilho diferente. Era como se a própria casa, depois de tantos anos de silêncio pesado e memórias de desprezo, respirasse aliviada. A noite anterior ainda estava viva na mente de todos, e os jornais locais já estampavam manchetes sobre o casamento interrompido por revelações chocantes e a herdeira inesperada que havia retornado em um helicóptero de luxo. Eliane acordou cedo. Não conseguiu dormir muito. Caminhou pelos corredores largos da mansão, lembrando-se de quantas vezes havia passado por ali sendo ignorada, como se fosse invisível. Agora, cada quadro nas paredes, cada lustre no teto, cada detalhe parecia olhar para ela como parte de sua vitória. Mas não era apenas sobre vencer. Era sobre o que faria com aquilo. Na cozinha, encontrou os empregados ainda atônitos. Muitos trabalharam ali por anos e estavam acostumados a seguir cegamente as ordens de Rosana. Quando viram Eliane, alguns abaixaram a cabeça sem saber como se portar. Ela sorriu com gentileza. Bom dia. A partir de hoje, nada de medo, nada de silêncio. Vocês não trabalham para alguém que quer apenas mandar. Quero que trabalhem comigo, que façam parte da mudança desta casa. O alívio nos rostos foi imediato. Um dos mais antigos, o jardineiro Donizete, que a vira crescer e sofrer em silêncio, deixou escapar um sorriso emocionado. Eu sabia que um dia a justiça ia chegar, Dona Eliane. Ela se aproximou e apertou sua mão. Não me chame de Dona, Donizete. Me chame apenas de Eliane. No andar de cima, Rosana estava trancada em seu quarto. Não saíra desde a noite anterior. O orgulho ferido a consumia. Não aceitava a ideia de perder o poder, de ver sua autoridade desmoronar diante de todos. Porém, no fundo, algo a corroía ainda mais. A consciência de que havia passado a vida inteira errada em relação à filha. Carol, por outro lado, desceu ainda com os olhos inchados de tanto chorar. Encontrou Eliane no jardim e hesitou por alguns instantes antes de se aproximar. Eliane, eu não sei nem por onde começar. A irmã a olhou com ternura. Comece apenas sendo sincera. Carol suspirou. Eu passei a vida acreditando que precisava ser a preferida para ser amada. E quando vi você crescer e conquistar sozinha, senti medo de perder meu lugar. Eu errei, Eliane. Errei muito com você. Eliane a abraçou. O passado não pode ser apagado, Carol.
Mas o futuro pode ser escrito de um jeito diferente. Enquanto as duas conversavam, Rogério se aproximou. O olhar dele era de culpa, mas também de esperança. Filha, posso me juntar a vocês? Eliane assentiu. Pela primeira vez estavam juntos, sem a sombra da rejeição. Os dias seguintes foram de transformação. Eliane não perdeu tempo. Reuniu arquitetos, decoradores e até psicólogos comunitários para dar um novo propósito à mansão. Não queria que aquele espaço fosse apenas símbolo de riqueza, mas de acolhimento. Decidiu abrir parte da propriedade para eventos sociais, encontros de famílias carentes da região e programas de apoio a mulheres que, assim como ela, haviam sido rejeitadas e precisavam de um recomeço. A notícia se espalhou rapidamente. Programas de TV começaram a procurá-la, interessados em contar sua história. Mas Eliane recusou os convites que tinham apenas caráter sensacionalista. Aceitou apenas aqueles que poderiam inspirar outras pessoas. Rosana, ainda resistente, observava tudo em silêncio. A cada transformação feita na mansão, sentia como se perdesse um pedaço de si mesma. Mas também era obrigada a encarar algo que nunca quis, a força da filha que desprezara. Uma noite, incapaz de guardar o peso dentro de si, Rosana entrou no escritório onde Eliane trabalhava. A cena era simbólica. A mãe, que sempre ocupara aquele lugar de poder, agora parada diante da filha, que organizava papéis e projetos com calma e dignidade. Você não sabe o quanto isso me dói, disse Rosana, a voz falhando. Eu construí tudo aqui. E agora? É você quem manda. Eliane levantou o olhar. Eu não quero mandar em você, mãe. Eu só quero que finalmente me veja. Rosana tremeu. As lágrimas que tanto evitava escaparam. Eu nunca soube como lidar com você. Eu via em você uma fraqueza que me lembrava de mim mesma, e isso me enchia de raiva. Mas agora, percebo que era força, e eu não enxerguei. O silêncio foi profundo. Eliane respirou fundo e disse: ainda há tempo para mudar. Rosana, quebrada, assentiu. Pela primeira vez em anos, o abraço entre mãe e filha aconteceu. Um abraço que não apagava as feridas, mas que começava a curá-las. A transformação da mansão não era apenas física, mas emocional. Cada dia que passava, mais pessoas chegavam ao local, não para festas luxuosas, mas para compartilhar histórias, para buscar apoio, para recomeçar. A antiga casa da soberba agora se tornava a casa de esperança e, embora o casamento de Carol e Márcio não tivesse acontecido, uma nova união nascia. A de uma família antes destruída pelo orgulho, agora reconstruída pelo exemplo de uma filha que jamais desistiu de ser quem era. O tempo passava, e a história de Eliane já não era apenas um segredo de família. As notícias se espalhavam como fogo, cada jornal, cada revista e até mesmo programas de rádio e televisão comentavam sobre a mulher que fora rejeitada pela própria sogra, humilhada, esquecida, mas que retornara triunfante em um helicóptero de luxo e agora comandava a mansão mais comentada da cidade. Era impossível não falar dela, e mais ainda não se inspirar em sua trajetória. Os vizinhos que antes cochichavam pelas costas agora a olhavam com admiração. As mulheres, principalmente, se sentiam representadas por aquela que não se calou diante da rejeição e transformou dor em vitória. Mas junto da fama vinham também os desafios. Pessoas mal-intencionadas começaram a se aproximar, interessadas apenas na riqueza que ela havia herdado. Convites para festas luxuosas chegavam todos os dias, propostas de negócios duvidosos também. Eliane sabia que precisaria ser cuidadosa. Não queria repetir os erros que vira sua mãe cometer, quando deixava a vaidade e o orgulho comandar em sua vida. Assim, montou uma equipe de confiança, escolhendo pessoas que acreditavam em sua visão. Entre elas estava Donizete, o jardineiro de longa data, que se tornara uma espécie de conselheiro informal. Sua sabedoria simples, feita de experiências reais, ajudava Eliane a manter os pés no chão. Certa manhã, ela reuniu todos os empregados da casa no grande salão. A escadaria,
que antes servia apenas para Rosanna descer com pompa e exibir sua superioridade, agora era o palco para um discurso completamente diferente. Quero que cada um de vocês saiba que esta mansão é também de vocês. Aqui não haverá medo, não haverá desprezo. Aqui todos terão voz. Quem tiver ideias para melhorar o espaço, para ajudar pessoas lá fora, traga para mim. Nós vamos transformar esta casa em um lugar que acolhe, não que afasta. Os olhos marejados dos empregados eram a prova de que aquele momento não era apenas simbólico, era real. Eles acreditavam nela. Enquanto isso, Carol, que ainda se recuperava da vergonha do casamento interrompido, começava a se reerguer. Aproximou-se de Eliane com humildade. Eu queria pedir uma chance para ajudar, para mostrar que também posso fazer parte dessa mudança. Eliane não hesitou. Você sempre terá lugar ao meu lado, Carol. Mas lembre-se, aqui não existe mais competição. Existe cooperação. E assim as irmãs, antes rivais, passaram a trabalhar juntas. Carol tinha talento para a organização de eventos e usou isso para planejar os primeiros encontros comunitários na mansão. O salão, antes reservado a festas restritas para a elite, abriu suas portas para casamentos simples de pessoas humildes, aniversários de crianças da comunidade e reuniões de grupos de apoio. Cada evento era uma vitória contra o passado de rejeição. Cada sorriso que enchia aquele espaço era uma lembrança de que o luxo verdadeiro estava em transformar vidas. Mas nem todos estavam felizes com essa mudança. Alguns empresários que sempre foram aliados de Rosanna começaram a criticar Eliane publicamente. Diziam que ela estava manchando o nome da família ao permitir que gente comum circulasse pela mansão. Rosanna, embora já tivesse dado sinais de arrependimento, ainda lutava com seu orgulho. Ao ouvir as críticas, vacilava. Às vezes parecia recair na velha postura de desprezo, e isso doía em Eliane. Numa noite, durante um jantar em família, as tensões ficaram claras. Rogério tentava manter a paz, mas Rosanna não conseguia se calar. Você acha mesmo que vai transformar esta casa em um abrigo? Disse ela, a voz carregada de ironia. Eliane, isso não é um conto de fadas. O mundo real não funciona assim. Eliane respirou fundo antes de responder. O mundo real não funciona assim porque pessoas como você sempre acharam que não podia. Mas eu vou provar que pode. Carol interveio. Mãe, você precisa aceitar que a Eliane está certa. Você sempre se preocupou mais com aparências do que com pessoas. O silêncio caiu sobre a mesa. Rosanna, atingida em cheio pela verdade, não conseguiu responder. Apenas abaixou o olhar, lutando contra o próprio orgulho. Apesar das resistências, os projetos de Eliane começaram a ganhar forma. A imprensa passou a olhar para ela não apenas como herdeira, mas como líder. Reportagens mostravam o impacto social das mudanças que ela estava promovendo. Convites para palestras e entrevistas surgiram, e ela, mesmo tímida no início, começou a aceitar. Não queria fama, mas sabia que sua história poderia inspirar outras mulheres a não se deixarem abater pela rejeição. Em uma dessas entrevistas, diante de câmeras e microfones, ela foi questionada sobre o que sentira no momento em que desceu do helicóptero no casamento da irmã. Eliane pensou por alguns instantes e respondeu: Eu não desci daquele helicóptero para humilhar ninguém. Eu desci para mostrar que a rejeição não define quem você é. A vida pode até tentar te apagar, mas você sempre pode se levantar de novo. As palavras viralizaram. Nas redes sociais, milhares de comentários de apoio surgiram. Pessoas compartilhavam suas próprias histórias de rejeição, marcando Eliane como inspiração. A mansão, que antes era símbolo de exclusão, agora se tornava símbolo de renascimento. E assim, pouco a pouco, até Rosanna começou a mudar. Não foi da noite para o dia, mas as barreiras começaram a ruir. Ao ver o impacto da filha sobre tantas pessoas, não pôde mais negar a verdade. Eliane era grande. Maior do que qualquer orgulho. Maior do que qualquer preconceito. No entanto, a verdadeira prova ainda estava por vir. E Eliane sabia disso, pois mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar o dilema final. Perdoar de vez a mãe que tanto a feriu, ou seguir em frente deixando para trás quem não quis acompanhá-la.
O sol já havia se posto quando Eliane recebeu o convite inesperado. Uma grande conferência internacional de negócios e filantropia seria realizada na capital, reunindo líderes, empresários e representantes de diversas organizações. O evento teria transmissão televisionada e seria acompanhado por milhares de pessoas em todo o país. Para surpresa de muitos, o nome de Eliane estava na lista de palestrantes principais. A notícia correu rápido dentro da família. Rosana ficou incrédula. Eliane, palestrante? O que ela vai dizer? Como administrar uma casa transformada em abrigo? Rogério tentou acalmar a mãe. Mãe, é hora de você aceitar. Eliane já não é apenas parte desta família. Ela é uma líder reconhecida. No fundo, Rosana sabia que era verdade, mas o orgulho ainda a corroía. Já Carol e Márcio vibravam de emoção. Pela primeira vez, sentiam que faziam parte de algo maior e queriam apoiar a irmã em tudo. Na véspera do evento, Eliane passou horas ensaiando seu discurso. Não queria parecer arrogante, nem tampouco frágil. Queria ser autêntica. Donizete, o jardineiro que se tornara um dos seus maiores aliados, a aconselhou. Fale com o coração, dona Eliane. Quem fala com o coração não precisa decorar nada. No dia seguinte, a grande noite chegou. O auditório estava lotado. Pessoas de ternos impecáveis, vestidos luxuosos e olhares atentos ocupavam cada espaço. O brilho das câmeras deixava tudo ainda mais imponente. Eliane entrou no palco com passos firmes, mas dentro dela um turbilhão de emoções se agitava. Por um momento, lembrou-se de quando era a nora rejeitada, sentada no canto da sala, ignorada por Rosana. Agora todos os olhares estavam voltados para ela. O apresentador anunciou: Senhoras e senhores, recebam com aplausos Eliane, um exemplo vivo de resiliência, superação e transformação. Os aplausos ecoaram pelo salão. Eliane respirou fundo, olhou para o público e começou a falar. Durante muito tempo me disseram que eu não era suficiente, que não tinha valor, que não merecia estar em certas mesas, em certas casas. Fui rejeitada, humilhada, desacreditada, mas aprendi que a rejeição não é sentença. Ela pode ser combustível. As palavras saíam com naturalidade, cada frase carregada de verdade. Ela contou sua história, falou das lágrimas, das noites em que pensou em desistir, mas também dos momentos em que decidiu se levantar. Explicou como havia transformado a mansão em um espaço de acolhimento e de oportunidades. Ressaltou que riqueza verdadeira não se mede em cifras, mas em quantas vidas você toca com suas ações. Enquanto falava, as câmeras mostravam rostos emocionados no público. Empresários engomados enxugavam discretamente lágrimas. Mulheres se olhavam entre si com admiração. Jovens anotavam cada palavra como se fossem lições de vida. E então, no auge do discurso, Eliane fez uma pausa estratégica. O silêncio no auditório era quase palpável. Ela ergueu o olhar e disse: A maior vitória da minha vida não foi herdar uma mansão, nem entrar em um helicóptero luxuoso. A maior vitória foi não permitir que a rejeição me definisse. Eu escolhi me levantar, e se eu conseguir, qualquer um aqui também pode. O auditório explodiu em aplausos de pé. A emoção era indescritível. E naquele exato momento, entre as primeiras fileiras, Rosana também estava lá. A sogra que um dia a havia humilhado e expulsado de casa, se levantou devagar, com os olhos marejados, e começou a aplaudir. Não eram aplausos frios, protocolares. Eram aplausos sinceros, de alguém que finalmente reconhecia o valor da mulher que tanto rejeitou. Eliane percebeu e seus olhos também se encheram de lágrimas. Não era vingança, era reconciliação. Era a prova de que, às vezes, a vida coloca diante de nós as mesmas pessoas que nos feriram, para que possamos mostrar que crescemos, que nos tornamos maiores do que a dor. Após a palestra, jornalistas correram para entrevistá-la. Perguntaram como se sentia ao receber aplausos da sogra que antes a desprezara. Eliane respondeu com serenidade: Todos nós erramos. Mas também todos nós podemos mudar. Hoje não quero falar de passado. Quero falar de futuro. A declaração virou manchete. Mais do que uma empresária bem-sucedida, Eliane agora era vista como símbolo de perdão e transformação.
De volta à mansão, os empregados a receberam com festa. Carol a abraçou forte. Rogério, orgulhoso, disse que nunca havia sentido tanto respeito por alguém. Até Márcio, que ainda se recuperava do fim do casamento, disse que queria seguir os passos dela e transformar sua própria vida. Rosana, por sua vez, pediu para falar a sós com Eliane. O encontro foi no mesmo salão, onde tantas brigas já haviam acontecido. A mãe olhou para a filha com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse: Eu errei. Eu te julguei, te humilhei, e por muito tempo pensei que você nunca seria suficiente. Hoje vejo que eu é que estava errada. Você é mais do que suficiente. Você é extraordinária. Eliane a abraçou. O peso de anos de rejeição parecia se dissolver naquele gesto. Não significava que todo o passado havia sido apagado, mas mostrava que era possível recomeçar. E assim, diante de todos os olhares, a história de Eliane chegava ao seu clímax. Não apenas como a nora rejeitada que retornara triunfante, mas como a mulher que transformou rejeição em força, dor em esperança e rancor em perdão. Naquela noite, antes de dormir, Eliane fez uma live em suas redes sociais para agradecer a todos que a apoiaram. No fim, olhando diretamente para a câmera, deixou um recado emocionante. Se você já foi rejeitado, se já se sentiu invisível, lembre-se, a sua história não acaba aí. Levante-se, lute, transforme a sua dor em força. E nunca, jamais, deixe que alguém defina quem você é. Com lágrimas nos olhos, finalizou com um sorriso. E se você acredita que a rejeição pode se transformar em vitória, deixe seu comentário, curta este vídeo e se inscreva. Porque juntos nós vamos escrever novas histórias de superação,